Bom dia, estamos aqui agora para falar da nossa terceira aula sobre energia incidente. E na aula de hoje nós vamos falar de um assunto extremamente atual, que é a I3E 1584 de 2018. Todo mundo tem que fazer aí o cálculo de energia incidente para prover as classes dos EPIs necessários para a proteção das pessoas, né? Isso é obrigatório pela NR10, né, pela NFPA e todas as normas que prezam pela vida, né? Então, essa mudança, né, muita gente não sabe nem que a norma mudou ainda, né? Porque foi 2019, nós estamos em 2021. Como é uma norma americana, muitas pessoas às vezes não conhecem. Na norma nacional não existe ainda. Por que eu falei ainda? Porque nós estamos fazendo parte de um comitê que está elaborando a norma técnica sobre energia incidente no Brasil. Olha só que bacana, hein? Então, e para isso, a gente vai ter que ficar sobre ombros de gigantes, que são esses caras que estão aqui nessa foto aí, né? Quem elaborou, quem que é o mentor intelectual da norma 3E 1584 é o Dr. Wei-Jian Lee, professor emérito da Universidade do Texas, né, e atual presidente do Industrial Application Society, né? Então, o Dr. Wei-Jian Lee, que é um amigo, né, nosso, a gente se encontra pelo menos 2 vezes por ano durante uma semana. E então eu já estou no I3E, vai indo para desde 2012, 9 anos. Então nós já nos encontramos aí quase que 18 vezes, né, e durante uma semana. A gente acaba se cruzando o tempo todo. Então, nessa foto aqui a gente estava as conferências do I3E, elas são itinerantes, então essa conferência aqui foi lá em Niagara Falls, no Canadá, e ele me autorizou a publicar essa foto junto com ele. E aqui, então ele é o mentor, ele que foi responsável por elaborar todos os ensaios para gerar as nuvens de pontos, para gerar as equações por curve fit que estão contidas nesta norma. Então, toda a parte, quem coordenou todos esses ensaios foi o Dr. Wei-Jian Lee. O Dr. Dalip Mohla é o cara que é o chair dessa norma. Então, ele foi responsável pela publicação. Você vê que são duas coisas distintas. Um foi o mentor intelectual e o outro foi o cara que organizou a publicação, né? E ele também é responsável pelo SA, S de sapo, A de armário, né? Standard Association do I3E, é o Dr. Dalip Mohla. Eu também tenho uma grande amizade com ele, né? Já jantamos juntos, já até fomos visitar um amigo que é o Máximo Mitolo lá da universidade lá na Califórnia, quando eu estava no encontro global do ETAP, acabamos indo visitar o Máximo Mitolo lá numa universidade do Canadá onde ele dá aula, né? Foi eu, ele e o Sérgio Panetta. Ok, muito bem. Só estou contando esses detalhes para vocês entenderem que lá é uma grande família onde eu me sinto em casa e são pessoas comprometidas com a engenharia. E é isso que é legal, né? Então a gente tem amigos que têm os mesmos ideais, tá bom? Bom, vocês lembram que na aula anterior
A corrente de arco era uma equaçãozinha que tinha lá 3, 4 parâmetros, né? Agora nós temos 10 parâmetros, mais a corrente de falta franca e mais a distância entre fases. Mas não é só isso. Então, além desses 12 parâmetros, vai depender também da configuração do eletrodo, que é como é chamado na norma, Electrode Configuration, que para nós é o tipo de barra. Se a barra é vertical e está dentro de um painel, se é uma barra vertical que vai até a base do painel, ou se é uma barra horizontal, ou se é vertical exposto ao ar livre, ou horizontal ao ar livre. Então, e depende também do nível de tensão. Então, você vê que a equação do arco ficou muito mais complexa. E tem gente pensando que a energia incidente tem que ter uma forma fácil de calcular. O pessoal está pensando que é que nem você falar o seguinte: um remédio para curar o Covid tem que ser um remédio simples. Consequentemente, não vai ser simples, né? Vai ser um remédio que foi feita uma pesquisa, está sendo feita uma pesquisa violenta em cima disso, para chegar, se é que um dia vai ter um remédio, por enquanto estão fazendo vacina, né? Então, para coisas complexas, nem sempre a gente tem uma solução simples, né? Então, essa é a corrente de arco. Então, eu tenho que falar isso para vocês, porque tem gente que acha que a vida é só tocar flauta. Não é não, gente. A vida, às vezes, apresenta problemas para a gente que a gente tem que enfrentar e acabou. E não é só ela ficar tocando flauta, não tem que ser bonitinho. Não dá para ser assim, nem sempre, né? Nós somos técnicos e engenheiros, nós temos que preservar a vida com os recursos técnicos confiáveis. Nós não vamos fazer gambiarra para simplificar, tá certo? As simplificações vão não adianta a gente querer criar algo que seja simples só para o pessoal dizer que tem. Não, nós vamos criar algo que realmente proteja as pessoas. Então, essa é a ideia desse grupo de trabalho que está se iniciando aí a respeito da energia incidente no Brasil, tá? Então é muito bacana isso e fico feliz de terem me convidado. Até porque eu sou um pesquisador de arco há muito tempo, quase 40 anos, né? Muito bem. O arco, você tem o valor de arco e tem o valor da corrente mínima de arco, né? Essa corrente mínima de arco, ela é importante a gente conhecer. Por que tem esse cálculo de valor corrente mínima? Porque o arco é instável, né? Então, na norma anterior, o valor da corrente mínima era 85% do arco, da corrente de arco. Hoje, ele é calculado. Então, vai depender do nível de tensão, do tipo de barramento. Varia também de 0,85 a 1, mas ele pode ser mais próximo de 1, né? Ou menos próximo de 0,85. Então, vai estar dentro dessa faixa, então ele é calculado dentro desta faixa. Ok? A energia incidente, ela é calculada, né, por essa equação aqui de cima em caloria por centímetro quadrado, ou por essa equação aqui de baixo, calculada em joule por centímetro quadrado. Né? Aqui é para se calcular a energia em 600 volts. Então, a equação, gente, é sempre a mesma. O que muda são essas constantes. Então, para 600 volts, as constantes para os diversos tipos de barramento são essas aqui. Em 2.700 volts, né,
as constantes são essas outras, mas a equação é a mesma, né? Em 14.300 volts, a equação são essas aqui. Então, a norma calcula a energia incidente, primeiro, para essas tensões ensaiadas. Depois é feita uma interpolação para a tensão real do seu sistema. E depois chega-se à energia incidente final. Okay? Com base nesses cálculos, são geradas as etiquetas que devem ser afixadas nos painéis, né? Tem gente que ainda faz estudo de arco flash com base em tabelinha. Outra coisa, gente, tomem cuidado de quem vocês contratam esse tipo de estudo. Tem gente fazendo estudo ainda na norma de 2002. Então está totalmente desatualizado. Mas por que o cara ainda faz na norma de 2002? Porque o software que ele tem, ele não pagou atualização e aí vai fazendo a norma errada para você. Aí você pensa que você está protegido e não está. Tá certo? Então, tem que estar atualizado de acordo com a norma I3E 1584 de 2018. Gente, nós estamos falando de vida. Essas pessoas que fazem isso são criminosos. Ele pode estar matando uma pessoa. Então, a gente tem que acabar com esse tipo de profissional que não preza pela vida, gente. Não tem espaço para charlatão em eletricidade. Com eletricidade não se brinca. Tá certo? Você vai brincar de fazer estudo? Não. O estudo não foi feito para brincar. Foi feito para gerar uma etiqueta que pode salvar ou não uma vida. Então, eu falo para vocês, quando vocês contratarem um estudo, vocês peçam o número da licença do cara, né, do fabricante do software, liguem para o fabricante do software, vê qual a atualização do software que o cara tem e veja se a licença que ele tem cobre essa norma ou não. O representante do software vai dizer isso para você, tá? E você tem esse direito e essa obrigação para preservar a vida dos trabalhadores que trabalham dentro da sua planta aí, ok? Dentro do seu local de trabalho. A grande vantagem dessa norma aí, 3E 1584, né? Então, a de 2002 foi a primeira, então durou aí 16 anos. E agora surgiu a de 2018, que é novinha, tem 2 anos e pouco aí, né? Essa norma I3E 1584, gente, ela é reconhecida pela OSHA, né? Occupational Safety and Health Administration, pela NFPA 70E e a NFPA 70 e pelo I3E. Qual que é a diferença da de 2002 para 2018? É que para chegar naquela equação estatística, a primeira norma se baseou em 300 ensaios. Na norma de 2018, foram feitos 1.800 ensaios. Gente, perceberam a diferença? A robustez dos dados, né? Quanto mais ensaio, quando nós falamos, lembra que eu falei da estatística? Quanto maior o número de amostras, a probabilidade de dar o valor é maior. Então, nós estamos falando em estatística aqui. Então, a robustez do modelo de cálculo de energia incidente da norma de 2018 é absurdamente maior do que
a de 2002. Né? Além disso, a de 2018, ela não fez ensaio só na baixa tensão, como na 2002, ela também fez 300 e poucos ensaios em 2.7, 202 em 4 kV e 400 ensaios em 15 kV. Então, vocês vejam que o modelo foi muito melhorado. Tá certo? Muito bem. A norma 3E 1584, ela é aplicável normalmente até 13.8 kV e também em painéis, normalmente em painéis, né? Quando o cálculo de energia incidente fica, por exemplo, numa cabina de alvenaria com os barramentos abertos ou numa subestação de 69, 88, 138, 230, 500 kV, 440. O que eu posso dizer para vocês? Que a I3E 1584 não é o melhor modelo, tá certo? A norma fala que você poderia usar o método de Ralph-Lee, mas também é muito conservativo. Então, a Kinetrix, né, fez um programa chamado ArcPro, e no ArcPro eles fizeram, a OSHA fez algumas simulações e colocou uma tabela nela para ser seguida. Bom, era uma solução melhor do que a 1584. Porém, gente, isso aqui já é obsoleto, tá? Os programas comerciais hoje trabalham já com o método EPRI, que é Electric Power Research Institute, ok? E tem um relatório de 2011 que a própria Kinetrix, que é a dona do ArcPro, estava participando desses ensaios, né? Desses ensaios, tá? Então, esse método EPRI aí é um dos métodos mais precisos para o cálculo de energia incidente acima de 15 kV em open air, tá certo? E então, como é que ele calcula? Ele calcula o gradiente médio de tensão, né? Que é o average, né? Que é um alfa mais um beta corrente de arco, que dá essa equação aqui, também obtida por exaustivos ensaios, gente. Tá certo? Onde o G é a distância do gap que você está considerando, a corrente de arco, a tensão de arco, e é o gradiente médio de tensão. A tensão de arco, então, é calculada através dessa E-average vezes a distância dividido por 1.12, que dá essa outra equação aqui. A resistência do arco é calculada dividido a tensão do arco pela corrente de arco, que dá a impedância do arco. Então, a equação para calcular o potencial, a potência do arco é essa equação aqui, que seria da tensão vezes a corrente de arco. Ok? Então, o fluxo de energia térmica, né, é calculado, então, com base nessa equação aqui. Tá bom? Vocês vejam que depende daqueles parâmetros que a gente mostrou para vocês aí. Então, usando a distância de trabalho em metros, né, a equação se transforma nessa daqui. Ok? Muito bem. A energia incidente é obtida pelo fluxo vezes o tempo total de eliminação, né? Então, esse método aqui é o que tem maior precisão, né? Os softwares como ETAP e como
O PTW já tem isso também intrínsecos no cálculo, né, de energia incidente. No ETAP é um módulo à parte e no PTW faz parte, acho que, do pacote do Arc Flash. Tá? Bom, como vocês podem ver, aqui foi dado uma pincelada, né, nessas 3 aulinhas curtas que você assistiu. Foi dada uma pincelada rápida sobre o arco, a I3E 1584 de 2002 e 2018. É importante ter esse histórico para vocês entenderem o atual estágio que a gente se encontra, né? O que eu posso dizer para vocês? Em primeiro lugar, meu muito obrigado, né? Em primeiro lugar, por você estar dedicando seu tempo em me ouvir, né? A ideia da gente é compartilhar conhecimentos e também mostrar e educar o público para a segurança, tá certo? Esse é o maior objetivo, né? A vida, ok? Agora, quer saber mais? Quer se tornar um cara diferenciado? Então, o que eu faço agora é convidar você a fazer o nosso treinamento completo, né? Lá você vai ter todas as informações, né, de como fazer o estudo, quais são as soluções usadas, né, para diminuir essa energia incidente. Nós vamos falar da NFPA 70i, nós vamos falar de como essas etiquetas têm que ser geradas, nós vamos fazer cálculo hands-on. O que é hands-on? Nós vamos modelar um sistema, calcular os parâmetros, inserir os ajustes dispositivos de proteção para a gente ter o tempo de eliminação de falta e vamos fazer um estudinho de arco flash gerando etiqueta juntos, né? Então vocês vão ter acesso junto comigo a essas informações. Pessoal, grande abraço a todos, fique com Deus e espero que tenham gostado. Forte abraço.